Boa tarde, alunos. Eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química. Hoje daremos início a nossas aulas de revisão. O assunto que será revisto trata-se da classificação das cadeias carbônicas e introdução à nomenclatura dos compostos orgânicos. Esses assuntos encontram-se no Google Classroom nas aulas 4 e 5, que são videoaulas, e na aula 6, que está em PDF. Então eu peço que ao longo desse mês, dessas semanas, vocês estudem, tá? Essas aulas 4, 5 e 6. E em conjunto eu irei fazer com método de revisão a resolução de questões de atividades que enviei no Google Classroom. Então, a atividade que eu irei resolver as questões hoje é a atividade 6. Peço que essa atividade esteja acessível, esteja em mãos, para que vocês possam acompanhar ao longo da videoaula de hoje. Então, atividade 6, vamos responder as 4 questões que foram cobradas. Então, questão 1 diz assim: a alternativa que apresenta a cadeia carbônica acíclica, ramificada, heterogênea e insaturada é. Então, temos que lembrar, né, o que significa cada uma dessas classificações de cadeia. Por isso que é importante vocês reverem a aula 4 e a 5. Então, o que é uma cadeia carbônica acíclica? Né? Esse A significa sem, cíclica vem de ciclo, então é sem ciclo, ou seja, não é fechado. Tá? É uma cadeia aberta ou alifática. Ela apresenta o quê? Extremidades. Ela apresenta um início e um fim. Ela não é um ciclo. Ok? Então, quais dessas aqui são acíclicas, abertas ou alifáticas? Né? Tudo é a mesma coisa. Acíclica, aberta e alifática. As alternativas A, C e D. Tá? Então, eu já descarto a letra B. Está fora, porque a letra B é uma cadeia cíclica, cadeia fechada. Né? Então, está fora a letra B. Ramificada. Então, com relação à cadeia ser ramificada, existem alguns conceitos diferentes. Tá? Existem conceitos que você encontra didáticos sobre química que diz que uma cadeia ramificada é aquela cadeia que tem mais de duas extremidades. Então, por exemplo, na letra A, você tem apenas uma e duas extremidades. Então, no caso, de acordo com esse conceito inicial, aqui já não seria uma cadeia ramificada, porque ela tem apenas duas extremidades. Para ser ramificada tem que ter três ou mais extremidades. E existe outro conceito para a cadeia ramificada. Cadeia ramificada é aquela cadeia que apresenta ou um carbono terciário ou um carbono quaternário. Ok? Então, o carbono terciário é aquele que se liga a 3 carbonos e o carbono quaternário é aquele que se liga a 4 carbonos. Então, esse seria o outro conceito de cadeia ramificada. Então, eu sei que a letra A ela não é ramificada. Por quê? Ela só tem duas extremidades e ela só apresenta carbonos primários, que é aquele carbono que se liga apenas a um outro carbono, e carbonos secundários, que é um carbono que se liga a dois carbonos. Para ser ramificado, tem que ter um carbono terciário ou quaternário. Então aqui já não é uma cadeia ramificada, a gente já descarta também a letra A, sobraram apenas letra C e letra D. Então, cadeia heterogênea. Né? O que é uma cadeia heterogênea? É aquela cadeia que apresenta um heteroátomo. O que é um heteroátomo?
Heteroátomo é um átomo de um elemento químico que é diferente do carbono. Então, por exemplo, todo átomo de elemento químico diferente do carbono, ele é heterogêneo, ou seja, ele é diferente do carbono, mas para ser classificado como heteroátomo e a cadeia ser classificada como heterogênea, esse heteroátomo ele tem que estar entre átomos de carbono. Então ele tem que se ligar ao mesmo tempo com dois átomos de carbono. Ele tem que estar entre dois átomos ou mais átomos de carbono. Tá? Então ele vai fazer ligação com 2, 3 ou mais átomos de carbono. Tá? Ele só não pode fazer ligação com apenas um átomo de carbono. Se ele estiver fazendo ligações sucessivas com 2 ou 3 ou mais átomos de carbono, ele é um heteroátomo e a cadeia ela é heterogênea. Então vamos ver aqui a letra D. Aqui nós temos na extremidade um carbono. Aqui nesse ponto nós temos um carbono e ele está se ligando com o oxigênio, tá? Que é um átomo diferente do carbono. Esse oxigênio se liga apenas a um carbono. Da mesma forma, esse outro oxigênio aqui, ele faz uma dupla com apenas um átomo de carbono. Então eles não são heteroátomos, porque eles se ligam ambos com apenas um átomo de carbono. Diferente da letra C. Aqui nós temos um átomo diferente do carbono que se liga ao mesmo tempo com um átomo de carbono e com outro átomo de carbono. Então aqui nós temos um heteroátomo, tá? É um átomo diferente do carbono que está entre átomos de carbono se ligando com dois átomos de carbono. Então, e por último, insaturada. Insaturada é quando você tem uma ligação dupla ou tripla. Ligação dupla, 2 traços. Ligação tripla, 3 traços. Então, nesse caso aqui, essa cadeia ela é insaturada. Por quê? Ela tem uma ligação dupla e essa ligação dupla ocorre o quê? Entre átomos de carbono. Ok? E a letra D? A letra D tem uma dupla, não tem? Só que essa dupla não ocorre entre átomos de carbono, ocorre entre um carbono e um oxigênio. Tá? Cadeia insaturada, dupla ou tripla entre átomos de carbono. Então a resposta correta aqui é a letra C. Questão 2. Com base na fórmula estrutural da substância abaixo, podemos afirmar que sua cadeia carbônica pode ser classificada como. Então, a fórmula estrutural é essa aqui, tá? Essa aqui é a substância. Nós vamos analisar e vamos assinalar a alternativa que melhor classifica essa cadeia. Letra A. Essa cadeia ela é aberta, né? Então, o que é uma cadeia aberta? É aquela cadeia que não apresenta ciclos, não apresenta aquela estrutura totalmente fechada, né? Ela apresenta extremidades, né? Você consegue identificar aqui o início, o fim da cadeia, ok? Então, é uma cadeia aberta. Acíclica, lembrando, é sem ciclo. Acíclica é a mesma coisa que aberta, tá? São sinônimos aqui. Então, acíclica. Aí ele fala aqui, alicíclicas. Aqui, cuidado, tá, gente? Aqui, o que é alicíclica? É bem parecido, né? Mas aqui é diferente. Alicíclica é uma cadeia fechada que não apresenta o anel aromático, ok? Então, essa alicíclica aqui é o que? É um tipo de cadeia fechada. Então, eu já descarto, porque aqui é uma cadeia aberta. Tá? Então, letra C já está fora. Letra D, alifática. Sim, alifática, tá? É uma cadeia aberta. Tá? Então, estamos aqui entre a B e D. Continuando. Cadeia ramificada. Será que é uma cadeia ramificada? Então vamos lá. Tem quantas extremidades? Para você identificar se ela é ramificada, né? Você tem duas formas. Você observa quantas extremidades tem a cadeia, né? Então você tem 1, 2, 3, 4. Então, inicialmente, né, afirmava-se que uma cadeia ramificada é aquela que apresenta mais de duas extremidades. Tá? Então aqui a gente tem mais do que duas extremidades. Tá? A gente tem 4 extremidades em uma mesma cadeia.
E o conceito que é mais usado é que uma cadeia ramificada é aquela que apresenta um carbono terciário ou quaternário. Então, ó, aqui a gente tem um carbono terciário. Onde ele está? Bem aqui, ó. Esse carbono ele se liga a 1, 2 e 3 carbonos, né? Então a gente tem aqui um carbono terciário, o que também justifica o fato de ser uma cadeia ramificada. Então, letra A e B, ramificada, só que a letra D diz que é uma cadeia normal. Aí não, né? Não é uma cadeia normal, é uma cadeia ramificada. Cadeia normal ela só teria o que? Carbonos primários e secundários. Como tem um carbono terciário, automaticamente ela já passa a ser ramificada. Tá? Então vamos ficar agora apenas entre a A e a B. Ela é saturada? Saturada só tem ligações simples entre átomos de carbono. E insaturada, se tiver pelo menos uma ligação dupla ou tripla, ela já passa a ser uma cadeia do tipo insaturada. Então vamos analisar. Observe que você tem o quê? Uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Logo, essa cadeia ela é uma cadeia do tipo insaturada. Ok? Então, eu já sei que a resposta é a letra B. Mas vamos dar continuidade aqui. Homogênea. O que é ser homogênea? É aquela cadeia que não apresenta heteroátomo. Não apresenta na cadeia um átomo que seja diferente do carbono e que esteja entre os átomos de carbono. Aí você pode se perguntar, mas aqui eu tenho esse átomo de oxigênio que é diferente do carbono. Só que esse átomo de oxigênio ele não está entre átomos de carbono. Ele não está se ligando a dois átomos de carbono, ou três átomos de carbono, ou mais átomos de carbono. Ele está se ligando apenas a um átomo de carbono. Nesse caso, ele não é classificado como um heteroátomo. Logo, essa cadeia não tem heteroátomo e por isso ela é uma cadeia do tipo homogênea. Então, a resposta correta, letra B. Questão 3. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural. Então, essa é a fórmula estrutural, tá, da fluoxetina. Então, ó, o Prozac ele é um remédio utilizado no tratamento da depressão e tem como principal componente a fluoxetina. E essa fluoxetina, ela é o que? É um antidepressivo, tá? Então, é a principal substância aqui responsável, né, no tratamento da depressão, tá? É um antidepressivo. E essa aqui é a fórmula da fluoxetina. Então, com relação a essa substância, ele pergunta qual a alternativa correta. Então, ó, letra A. Cadeia carbônica cíclica e saturada? Então, o que é uma cadeia carbônica cíclica? Ela apresenta o quê? Um ciclo, apenas um ciclo. Note que essa cadeia tem ciclos, dois ciclos, tá? Fechado, né? No entanto, ela tem também uma parte aberta, ó, cadeia, uma extremidade aqui, ó, livre, tá? Então ela não é só uma cadeia cíclica. Letra B, cadeia carbônica aromática. Sim, ela apresenta anéis aromáticos, que são essa estrutura aqui, ó. No entanto, ela também tem uma cadeia aberta. Letra C, cadeia carbônica mista? Sim, né? Então eu já descarto aqui letra A e descarto a letra B. Vou ficar apenas com a letra C e com a letra D, porque falaram que cadeia carbônica mista. Ou seja, essa substância aqui, a fluoxetina, ela tem o quê? Ela tem tanto cadeia fechada, que é esse ciclo aqui, quanto uma cadeia aberta em uma mesma substância. Nós temos dois tipos de cadeia. Então, nós temos uma cadeia do tipo mista. E ela é heterogênea ou homogênea? Ela é heterogênea. Por quê? Porque ela tem heteroátomo. O que é o heteroátomo? É um átomo diferente do carbono e que ele se encontra entre átomos de carbono. Então, ele se liga a dois ou mais átomos de carbono ao mesmo tempo. Então,
Nessa fórmula aqui, ó, quantos heteroátomos existem? Tentem analisar, parem o vídeo e tentem imaginar onde existe heteroátomo. Átomo de um elemento químico que é diferente do carbono. Então, ó, nós temos aqui esse aqui, ó, é um átomo de um elemento diferente do carbono, é o flúor, tá? F de flúor, daí que vem fluoxetina, tá? Porque também tem um elemento, o átomo do elemento flúor. Esse flúor ele está ligado apenas, né, são 3 átomos aqui de flúor que está ligado o quê? Apenas um átomo de carbono, tá? Então, para ser heteroátomo, ele tinha que estar ligado a 2 ou mais átomos de carbono ao mesmo tempo. Então, já descarto, aqui não é um heteroátomo. E aqui, nós temos um átomo de oxigênio se ligando a 2 átomos de carbono ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem um heteroátomo. Okay? Então, de cara, eu já sei que a cadeia é heterogênea, porque tem um heteroátomo. Aqui nós temos outro átomo que é diferente do átomo de carbono, é o nitrogênio. E ele se liga a um carbono e se liga a outro carbono. Então ele se liga a 2 carbonos ao mesmo tempo. Então ele também é um heteroátomo. Então nós temos de fato uma cadeia do tipo heterogênea. Então ainda estamos aqui entre a C e a D. Então para ver qual que é a certa, vamos aqui para a última informação. Essa cadeia ela é normal ou ela é ramificada? Né? Então, cadeia normal é aquela que tem apenas 2 extremidades, né? Um início e um fim. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3 extremidades, né? Então, você já sabe que não é uma cadeia normal. E além disso, uma cadeia normal ela só tem o quê? Carbonos primários e secundários. Né? Note que aqui, ó, esse carbono bem aqui, ó, ele é um carbono do tipo terciário. Ele se liga a 1, 2 e 3. Tá? Esse único carbono aqui se liga a 3 carbonos ao mesmo tempo. Ele é um carbono terciário. Da mesma forma, esse carbono bem aqui, ó, ele se liga a um total de 1, 2, 3 carbonos ao mesmo tempo. Tá? Então, você tem a presença de um carbono terciário ou quaternário na cadeia, isso corresponde a uma cadeia do tipo ramificada. Tá? Então, a alternativa correta, letra D. Então, essa substância, a fluoxetina, ela é uma cadeia carbônica mista, heterogênea e ramificada. E vamos agora para a nossa quarta e última questão. Tá? Qual dentre essas cadeias carbônicas pode ser classificada como uma cadeia alifática, normal, saturada e heterogênea? Então, lembrando, cadeia alifática é uma cadeia aberta, acíclica, ok? Agora, muito cuidado com essa classificação, tá? Então, quando a gente estuda classificação de cadeias carbônicas, existe a cadeia aberta, acíclica ou alifática. Tudo é a mesma coisa, tá? Quando a gente estuda classificação de cadeias carbônicas. Agora, quando você vai estudar a classificação da função orgânica hidrocarboneto, tá? Que a gente vai ver mais na frente, que nós já vimos, mas na revisão a gente vai ver só na próxima aula de revisão. O hidrocarboneto ele é classificado em cadeias do tipo alifáticas e aromáticas. E as cadeias alifáticas, quando essa classificação alifática para o hidrocarboneto pode ser tanto cadeia aberta quanto fechada. Tá? Então não confunda a classificação do hidrocarboneto com a classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas elas são classificadas em abertas, acíclicas ou alifáticas, que é tudo a mesma coisa, cadeia aberta, e cadeias fechadas, que é representada pelo ciclo. Então, ó, cadeia alifática, que é a mesma coisa de cadeia aberta, é aquela que tem o quê? Extremidades. Você sabe o início e sabe o fim. Então, ó, cadeias abertas aqui, ó, letra A, B e D. O que não é cadeia alifática, o que não é cadeia aberta aqui é a C. É um ciclo, né? Você não sabe dizer aqui onde que iniciou e onde que terminou.
Tá? Aqui é uma cadeia fechada, então já excluo a letra C. Normal, né? Cadeia normal é aquela cadeia que só tem o quê? Carbonos primários e carbonos secundários, né? Então, carbonos primários e secundários, a gente tem aqui, ó, letra A, tá? Esse carbono se liga a apenas um carbono e esse carbono se liga a 2 carbonos. Então, aqui a gente tem carbonos primários e secundários. Letra B, aqui nós temos, ó, um carbono terciário. Ele se liga, ó, a 1, 2 e 3 carbonos. Então já está fora, não é uma cadeia normal. Então já descarto a letra B. E letra C, esse carbono, nós temos aqui carbono primário, né? Que só se liga apenas um carbono, ok? Então eu estou entre a letra A e a letra D. Saturado, né? Saturado só tem ligações simples, que é só um traço entre os átomos de carbono. Só um traço entre os átomos de carbono, ligações simples. Eu tenho tanto na letra A quanto na letra D. E para finalizar, heterogênea, né? A presença do heteroátomo. Onde é que eu tenho heteroátomo? É na A ou na D? Se você ver aqui, ó, esse S é o átomo diferente do carbono, mas ele é um heteroátomo? Não, porque ele não está entre átomos de carbono. Ele não está se ligando a 2 ou mais átomos de carbono, ele se liga apenas a um átomo de carbono. Da mesma forma, esse, e da mesma forma, o oxigênio. Ele se liga apenas a um átomo de carbono. Para ser heteroátomo, tem que se ligar a 2 ou mais átomos de carbono ao mesmo tempo. No entanto, na letra D, nós temos sim aqui, ó, a presença de um heteroátomo. Aqui o átomo do elemento enxofre, S, ele se liga ao mesmo tempo a 1 e 2. Então, ele está se ligando a 2 átomos de carbono ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos a presença de um heteroátomo. Logo, nós temos uma cadeia do tipo heterogênea. Então, alternativa aí, letra D, cadeia alifática, que é uma cadeia aberta, que você tem as extremidades aqui identificadas, início e o fim da cadeia. Normal, só carbonos primários e secundários. E saturada, ligações simples, apenas um traço. E a cadeia heterogênea devido à presença do heteroátomo. Então, alunos, essa é a nossa atividade toda resolvida. Peço que vocês assistam às videoaulas, que está no Google Classroom, e espero que tenha melhorado a compreensão da resolução dessa atividade. Bons estudos a todos e uma ótima semana.